Lucille Ball expõe 9 atrizes como malignas. Por mais de 20 anos, Lucille Ball dominou a televisão como a ruiva favorita dos Estados Unidos. Sua risada contagiante e seu humor espirituoso alegraram milhões de espectadores, tornando-a a mulher mais poderosa da história de Hollywood. Mas por trás de sua aparência amável e de sua carreira pioneira, escondia-se uma mulher de negócios determinada com um aguçado senso de caráter. Como a primeira mulher à frente de um grande estúdio, Lucille não só fazia as pessoas rirem, como também com uma única palavra construía e destruía carreiras. Lucille não tolerava fingimento ou crueldade, afirma um ex-executivo da Desilu que trabalhou com Ball por mais de uma década. Ela manteve uma longa lista de atrizes que considerava realmente horríveis. Mulheres com personalidades públicas deslumbrantes, escondendo o que Lucille chamava de almas puras e gélidas. Nos últimos anos, Ball tornou-se cada vez mais franca sobre as celebridades que secretamente desprezara ao longo de sua carreira. As histórias que contava a amigos próximos pintavam um quadro perturbador de ícones amados, os monstros que se escondiam por trás de suas personas públicas cuidadosamente elaboradas. O mais chocante de tudo é que as revelações de Ball envolvem uma atriz lendária, que parecia educada e modesta em entrevistas, mas foi flagrada por Lucy abusando verbalmente de uma jovem assistente de figurino de forma tão brutal que ela abandonou a profissão por completo. E uma estrela de televisão que Ball idolatrava e descrevia como mais perigosa do que qualquer homem em Hollywood, porque sua elegante aparência na tela fornecia o disfarce perfeito para o que Lucy chamava de uma vida de destruição calculada. Essas pessoas não eram simplesmente estrelas difíceis ou exigentes. Segundo Ball, eram as pessoas sombrias que se escondiam sob a fama e o talento manipuladores e destruidores que a indústria protegia há décadas. Mas primeiro precisamos entender por que o primeiro nome da lista de Ball lhe causa tanta repulsa e por que um confronto particular confirma as suspeitas de Lucy sobre a rainha do gelo de Hollywood. Por que você não me ligou? Quem sabe Filadélfia não é o fim do mundo? Joan Crawford, a rainha de Hollywood, com um lado cool correndo nas veias. Quando Joan Crawford participou como convidada especial em Here's Lucy em 1971, os espectadores foram presenteados com a graciosa lenda de Hollywood, que admiravam há décadas, com seu corpo impecável, beleza impecável e charme inabalável. Crawford personificava o glamour clássico de Hollywood. No entanto, de acordo com muitos funcionários da Desilu, o comportamento de Crawford fora das telas revelava uma pessoa diferente. Ela era uma das pessoas mais frias que já conheci, teria dito Ball ao seu cabeleireiro de longa data anos depois. Era como conversar com uma linda escultura vazia por dentro, ela só tinha uma fachada. Não havia nada por baixo exceto fita adesiva. A aparência de Crawford começou a causar problemas antes mesmo de ela chegar ao set. Seus pedidos de iluminação eram tão específicos que o diretor técnico da série guardou um memorando de 5 páginas em seus arquivos por décadas. Tudo tinha que ser perfeito, lembrou o ex-produtor. O ângulo das cadeiras, a altura dos marcadores de cenário até a temperatura no estúdio. Exatamente. 20 graus. Não. 19. Não. 20. Quando Crawford finalmente chegou 3 horas antes da gravação, ela trouxe sua própria equipe de maquiagem, embora o programa tivesse maquiadores premiados. Mas o que realmente destacou a personalidade de Crawford foi a maneira como ela tratava as pessoas com base em sua importância. Ela quase se curvou para Lucy de acordo com um membro da equipe de bastidores que estava lá naquele dia. Mas quando uma jovem assistente de figurino acidentalmente trouxe um vestido com amassados quase imperceptíveis, Crawford ficou furiosa, segundo inúmeras testemunhas. Crawford ficou tão furiosa que os funcionários no corredor ficaram atônitos.
Ela teria chamado a assistente uma novata de 22 anos de inútil e sugeriu que ela fosse limpar os banheiros onde os padrões aparentemente não eram um problema. A jovem saiu correndo chorando e Crawford exigiu sua demissão. O produtor Bala recusou, criando tensões que persistiram durante toda a filmagem. Mas o aspecto mais perturbador da aparição de Crawford não foi o tratamento dispensado à equipe. Essa era a sua maneira de calcular o momento em que as câmeras começavam a gravar. Ela era como uma máquina fingindo ser mulher, lembrou um produtor. Ela praticava cada reação, cada risada, cada momento espontâneo. Nada disso era real. Durante o intervalo, Crawford parava de sorrir imediatamente e ficava em silêncio absoluto sem falar com ninguém, apenas para acordar novamente quando a luz vermelha acendia. Ball, conhecido por seu relacionamento afetuoso com a tripulação, estava visivelmente irritado com o comportamento de Crawford. Após o show, ela teria dito à sua parceira, Gail Gordon: "Já me apresentei com manequins de lojas de departamento e estes têm uma presença emocional muito mais autêntica." Anos depois, quando Christina Crawford revelou o suposto abuso de Joan contra seus filhos adotivos em seu livro de memórias, Mommy, Dearest Ball permaneceu impassível. Segundo amigos próximos, ela simplesmente assentiu e disse: "Naquelas poucas horas eu a vi de verdade. Acredito em cada palavra que Crawford diz. Mas se o cálculo frio de Crawford incomoda Ball, seu próximo inimigo, representa algo que ela considera ainda mais perturbador: talento desperdiçado em autodestruição, ferindo todos em seu caminho." Judy Garland, uma estrela deslumbrante que deixou uma marca devastadora em seu caminho. Isso pode parecer chocante, afinal, Judy Garland é lembrada como um dos talentos mais valorizados de Hollywood, uma alma sensível esmagada pela crueldade do sistema de estúdios. A própria Lucille Ball falou publicamente sobre o incrível talento de Garland para o palco. No entanto, em particular, segundo pessoas mais próximas, Ball tinha uma visão mais sutil de Garland, que reconhecia sua genialidade, mas ignorava a devastação que seu comportamento causava aos que a cercavam. Lucy admirava o talento de Judy, confessou a amiga de longa data de Ball. Mas ela falou abertamente sobre como a irresponsabilidade e o vício de Judy machucaram dezenas de pessoas inocentes. Lucy disse certa vez: "Talento não lhe dá o direito de arruinar a carreira de alguém." Ball e Garland se conheciam desde o início na MGM e tiveram conflitos frequentes ao longo de suas carreiras. Enquanto Ball era conhecida por seu profissionalismo intransigente e confiabilidade impecável, Garland tinha a reputação de fazer o oposto. Frequentemente chegando horas atrasada, não aparecendo ou cansada demais para se apresentar. O que realmente atormentava Ball não eram os demônios internos de Garland, mas como eles afetavam as pessoas trabalhadoras ao seu redor, os membros da equipe que esperavam horas por ela, os produtores que enfrentavam a falência quando ela não aparecia, e os atores menos conhecidos cujas carreiras foram prejudicadas por projetos cancelados. Lucy, uma vez, me contou sobre uma visita ao set onde Judy deveria estar trabalhando. Relembrou um ex-diretor de televisão que trabalhou com Ball na década de 1970. A equipe estava no local desde as 5 da manhã. Judy finalmente apareceu às 14. Gadeu tudo de si por 30 minutos e então declarou estar exausta demais para continuar. O dia inteiro de filmagens foi cancelado. Lucy disse que a pior parte foi como os produtores demitiram 3 membros da equipe no dia seguinte porque as filmagens estouraram o orçamento. O que torna isso particularmente pessoal para Ball é sua própria experiência. Ela passou dos filmes B para o rádio, superando contratempos na carreira com pura determinação e integridade.
A ideia de que alguém desperdiçaria um talento maior sabotando a si mesmo é quase criminosa para ela. Judy estava sempre atrasada, sempre bagunceira, e pessoas sempre eram demitidas, por isso teria dito. Ball em um jantar privado no final da década de 1970. As pessoas sempre davam desculpas porque toda se vez que ela aparecia era mágica. Mas o número de mortos ao seu redor era real. Essa visão pode parecer dura, mas reflete a crença fundamental de Ball em Hollywood, que mesmo as maiores estrelas têm uma responsabilidade para com as centenas de pessoas menos conhecidas que tornaram seu sucesso possível. Quando Garland morreu em 1969, Ball expressou publicamente sua tristeza pela perda de um talento tão grande. Segundo amigos, ela viu a história de Garland como um exemplo trágico de como o vício não apenas destrói o viciado, mas também cria ondas de destruição que afetam inúmeras outras pessoas. Lucy não é desprovida de compaixão, explica sua amiga. Ela entende que Judy foi injustiçada pelo sistema de estúdio, mas Lucy se recusa a fingir que isso permite que Judy machuque outras pessoas. Enquanto Garland representa o talento desperdiçado pela autodestruição, o próximo inimigo de Ball personifica o que ela considera igualmente perturbador: artifício calculado envolto em elegância europeia. Zazia Gabor, uma falsa beldade sobre duas pernas, com seu visual sedutor, voz marcante e personalidade sedutora. Zazia Gabor era uma das favoritas dos talk shows, aparecendo em inúmeros programas nas décadas de 1960 e 1970. Os espectadores eram presenteados com uma personalidade charmosa e de espírito livre que frequentemente destacava de forma divertida suas raízes húngaras e seus casamentos. Ball viu algo completamente diferente, o que ela secretamente chamava de falsa elegância. Lucy não tolerava falsidades, e Zazia era a mais falsa. De todas, confessou uma ex-roteirista que trabalhou em estreita colaboração com Ball. Ela dizia: esse sotaque é forte ou fraco. Depende do que você quiser. Nada nela era real, desde o cabelo até as joias e o nome. A antipatia de Ball advinha de vários encontros com Gabor ao longo de suas carreiras, incluindo um incidente particularmente delicado em um evento beneficente no final da década de 1960. De acordo com várias testemunhas, Gabor aparecia coberta de diamantes e peles, apresentando uma imagem de boneca diante das câmeras. No entanto, assim que as câmeras desapareceram, Gabor supostamente se transformou, gritando com os voluntários, exigindo tratamento especial e reclamando abertamente de ter que comparecer a um evento chato. Apesar de ser pago para isso, Lucy testemunhou todo o incidente, testemunhou uma participante que mais tarde colaborou com Ball. Ela viu Zazia seduzir os fotógrafos e em seguida se virar e tratar os voluntários como servos. Lucy disse mais tarde: essa mulher não estava apenas atuando. Ela estava vivendo uma mentira e nem sabia a diferença. Ball ficou particularmente irritado com o comportamento de Gabor quando soube como o comportamento dela afetava outras mulheres na indústria. Numa época em que as artistas lutavam para serem levadas a sério como profissionais, Ball sentiu que o fato de Gabor se casar por dinheiro, ostentar sua riqueza e exibir seu charme europeu reforçava os piores estereótipos sobre mulheres que exploram o sexo em detrimento do talento. Lucy construiu sua carreira com trabalho duro e talento cômico, explicou a ex-roteirista. Ela se ressentia de Gabor por construir sua carreira com base em piscadelas e casamentos com homens ricos. A avaliação de Ball pareceu se confirmar em 1989, anos após sua morte, quando Gabor foi preso por dar um tapa em um policial de Beverly Hills, revelando que a personalidade impetuosa da diva não era apenas encenação, mas um reflexo de sua autossatisfação. Enquanto o comportamento calculista de Gabor deixava Ball nervosa, seu próximo colega difícil,
Representava algo que ela achava ainda mais perturbador: talento genuíno, destruído por uma raiva descontrolada. Bette Davis, um talento que não conseguia conter sua própria crueldade. Bette Davis foi sem dúvida uma das maiores atrizes da era de ouro de Hollywood, com uma carreira de décadas e atuações que definiram o cinema americano. Sua intensidade na tela era lendária, mas segundo aqueles que conheciam Lucille Ball, empalidecia em comparação com o comportamento de Davis fora. Dela, Lucille admirava o talento de Bette, como confessou a amiga de longa data de Ball, mas costumava dizer que Bette Davis era capaz de derreter um filme com os olhos, e a única coisa maior que seu talento era sua crueldade. As duas lendas de Hollywood se encontraram diversas vezes ao longo de suas carreiras, com o encontro mais memorável tendo ocorrido em um jantar da indústria cinematográfica em meados da década de 1960. Segundo vários participantes, Davis passou a noite menosprezando garçons, interrompendo outros palestrantes e fazendo comentários sarcásticos sobre colegas ausentes. Ball, que estava sentado em uma mesa ao lado, teria recusado o convite de Davis para se juntar ao grupo, dizendo ao anfitrião: "Prefiro não demonstrar nenhuma emoção esta noite." O que particularmente irritava Davis aos olhos de Ball não era apenas sua famosa língua afiada, mas também a maneira como ela a usava como arma contra aqueles que não conseguiam se defender. Davis era conhecida por repreender maquiadores, figurinistas e jovens atores, levando-os às lágrimas e às vezes exigindo sua demissão caso não atendessem aos seus altos padrões. Lucy certa vez ouviu Bette gritando com uma jovem atriz no set. Ao lado, lembrou um ex-funcionário da Desilu. A pobre garota pronunciou errado uma palavra em uma cena. Bette passou 5 minutos atacando Davis na frente de toda a equipe, perguntando se ela havia aprendido a ler na detenção juvenil. Lucy ficou tão enojada que reclamou com o diretor, dizendo que ele estava permitindo tal comportamento. O que particularmente incomodou Ball no comportamento de Davis foi que ele vinha de alguém incrivelmente talentoso. Ao contrário de algumas estrelas difíceis que compensavam suas habilidades limitadas com uma personalidade exagerada, Davis possuía talentos genuínos, o que, segundo Ball, tornava seu comportamento ainda mais indesculpável. Lucy acreditava que pessoas verdadeiramente grandiosas deveriam elevar os outros, não derrubá-los, explicou sua amiga. Quando você chega ao topo, tem a responsabilidade de ser melhor, não pior, ela costumava dizer. Apesar de não gostar do comportamento de Davis, Ball manteve um respeito profissional por suas contribuições ao cinema. Quando Davis apareceu em um especial de televisão dedicado às mulheres no entretenimento, Ball participou, mas, segundo relatos, pediu que nenhuma interação direta entre elas fosse planejada. Um amigo explicou que Lucy não tinha medo de Bette. Ela não via sentido em passar tempo com alguém que tinha prazer em atormentar os outros, por mais talentosos que fossem, enquanto Davis representava um talento bruto, manchado pela crueldade, outro colaborador difícil. Ball personificava algo que ela considerava igualmente perturbador: uma distância emocional que se estendia à sua família. Desculpe. Minhas mãos tremem quando estou com você. Barbara Stanwyck, a rainha do gelo, que abandonou o filho. Barbara Stanwyck é uma das atrizes mais respeitadas de Hollywood, 4 vezes indicada ao Oscar, conhecida por sua versatilidade e profissionalismo. Sua presença marcante e direta na tela a tornava ideal para tudo de filmes em preto e branco a faroestes. No entanto, de acordo com pessoas próximas a Lucille Ball, o distanciamento emocional de Stanwyck não era apenas sua persona na tela, mas uma característica fora dela que a perturbava profundamente. Lucy disse certa vez que Stanwyck a aterrorizava, como revelou um ex-executivo da Desilu.
Bárbara, ela disse. Era como uma estátua que você nunca ousaria tocar. Perfeita, polida e completamente fria. As duas atrizes trabalharam juntas. Brevemente, nos primeiros dias da Desilu Productions, e Ball teria saído da experiência. Impressionada com a capacidade de Stanwyck de ligar e desligar suas emoções com tanta facilidade. Segundo vários relatos, Stanwyck soluçou durante uma cena dramática, e assim que o diretor anunciou o corte, ela imediatamente, sem emoção, começou a discutir opções de almoço. Lucy era uma atriz que se baseava em emoções cruas, explicou o diretor. A abordagem de Barbara Lee pareceu completamente desumana, como se estivesse assistindo a alguém interpretar um papel como um ser humano, não como um ator de verdade. Mas o que realmente consolidou a visão negativa de Ball foi o relacionamento de Stanwyck, ou melhor, a falta dele com seu filho adotivo, Dion. Segundo a revista Hollywood Insider's, Stanwyck e seu então marido, o ator Rex Harrison, adotaram Dion em 1932, após o divórcio. Stanwyck criou o filho como mãe solteira, mas o relacionamento deles teria se deteriorado com a idade. Segundo a maioria dos relatos, Stanwyck acabou cortando completamente o contato com o filho, o que Ball, como mãe dedicada, achou surpreendente Lucy. Não conseguia entender como alguém podia virar as costas para um filho. Disse-lhe, uma amiga de longa data. Ela costumava dizer, não importa. Quais problemas você tenha com seus filhos, eles ainda são seus filhos. Ir embora não é uma opção. Essa visão reflete a vida de Ball. Apesar do divórcio de Desi Arnaz, os dois continuam ativamente envolvidos na vida dos filhos e mantêm um bom relacionamento para o bem deles. A ideia de que Stanwyck pudesse se desligar tão completamente do filho pareceu a Ball uma falha emocional fundamental. Ela interpretava mulheres, fortes, mas na vida real, levava as pessoas às lágrimas, incluindo sua própria família, disse Ball a um amigo após conhecer Stanwyck em um evento da indústria cinematográfica na década de 1970. Embora o distanciamento emocional de Stanwyck intrigasse Ball, sua próxima companheira difícil, representava algo que ela considerava ainda mais perturbador. Um comportamento errático que variava do excêntrico ao perigoso. Eu nem ousaria me vingar de um personagem tão excêntrico como você. Vivian Vance. A amizade superou feridas. Talvez o nome mais chocante na lista de Lucille Ball e Vivian Vance acabaram formando uma amizade próxima que durou até a morte de Vance. Em 1979. Suas personagens Lucy Ricardo e Ethel Mertz formaram uma das amizades femininas mais populares da televisão. No entanto, de acordo com inúmeras fontes próximas a ambas as mulheres, os primeiros anos de seu relacionamento foram longe de amigáveis, sendo repletos de ciúmes, insegurança e ressentimento genuíno que às vezes explodiam em confrontos amargos. A amizade entre Lucy e Vivian era genuína, mas as feridas também, como revelado por um ex-roteirista que trabalhou em I Love Lucy nas primeiras temporadas. Elas discutiam como irmãs o que significava que jogavam sujo e sabiam exatamente onde mirar. Os problemas começaram quase imediatamente após Vance ser escalado para o papel de Ethel. Segundo diversas fontes, Ball inicialmente temeu que Vance, que aos 42 anos era apenas 2 anos mais velho que Ball, mas interpretava uma personagem muito mais velha, fosse atraente demais para o papel. Essas preocupações teriam levado à infame cláusula contratual que exigia que Vance mantivesse seu peso durante todo o filme, o que compreensivelmente causou ressentimento desde o início do relacionamento profissional. Vivian se sentiu humilhada, explicou uma amiga que conhecia as duas atrizes. Lá estava ela tendo a maior oportunidade de sua carreira e a outra atriz lhe dizia que ela precisava ser menos atraente ou seria demitida. Era uma péssima maneira de começar um relacionamento.
A tensão não era unilateral. De acordo com diversas fontes, Vance também pode ter atacado Ball diretamente e especialmente. Durante os primeiros anos da série, ela teria chamado Ball de velha malvada e reclamado da personalidade dominadora de Ball no set. Uma discussão acalorada se seguiu quando Vance sentiu que Ball estava tentando deliberadamente chamar a atenção durante um dos poucos momentos significativos do episódio. Vivian invadiu o camarim de Lucy após o ensaio e a acusou de roubar a cena. Conforme testemunhou um membro da equipe que testemunhou o incidente, ela chamou Lucy de controladora, ciumenta e velha. Lucy respondeu que Vivian deveria ser grata por ainda ter um emprego. As coisas rapidamente azedaram. O que diferencia esse relacionamento dos outros na lista de Ball é que ele acabou se transformando em uma amizade genuína. À medida que as duas mulheres amadureciam e o programa se tornava cada vez mais bem-sucedido, o respeito mútuo gradualmente substituiu a hostilidade inicial. Elas perceberam que juntas eram mais fortes do que separadas, explicou a amiga. Lucy começou a apreciar o talento e a lealdade de Vivian. E Vivian entendeu que o perfeccionismo de Lucy era para criar o melhor programa possível, não para se controlar. Na década de 1970, desenvolveu-se um vínculo estreito entre as duas, que perdurou até a morte de Vance, vítima de câncer ósseo em 1979. Ball ficou devastada com a perda, o que sugere que o relacionamento delas havia mudado drasticamente desde o início. Conturbado. Lucy nunca se esqueceu de como Vivian a chamava de controladora. Ciumenta e velha, disse uma amiga de longa data que conhecia as duas mulheres. Mas ela também nunca se esqueceu de como Vivian a apoiou durante o divórcio de Desi, quando tantos outros em Hollywood lhe viraram as costas. A amizade era real, mas também era a dor que causaram um ao outro ao longo do caminho. Shelley Winters, uma loira sensacionalista na década de 1940, transformou-se em uma atriz respeitada vencedora de 2 Oscars. Seu talento como atriz era inegável, garantindo-lhe a aclamação da crítica e um lugar na história de Hollywood. No entanto, na realidade, Winters, segundo muitas fontes, era conhecida por algo completamente diferente. Explosões violentas de raiva, confrontos públicos e uma incapacidade de controlar o temperamento, o que a tornou uma das mulheres mais temidas de Hollywood. Lucy via Shelley como uma tempestade de vestido, como revelado por um escritor que colaborou com Ball na década de 1970. Ela costumava dizer: "Você nunca sabe qual versão verá, a calmaria ou a tempestade." A avaliação de Ball baseou-se em vários encontros com Winters ao longo de suas carreiras, incluindo um incidente particularmente memorável em um evento beneficente de Hollywood no final da década de 1960. De acordo com várias testemunhas, Winters ficou furioso ao sentir que não estava sendo devidamente reconhecido na festa. O que se seguiu foi descrito por um dos presentes como um colapso público. Winters teria gritado com os organizadores, jogado bebidas e causado tanto barulho que alguns convidados foram embora mais cedo. Ball, sentada a uma mesa próxima, teria se virado para sua companheira e simplesmente dito: "Foi por isso que eu recusei quando me perguntaram se eu queria me sentar com Shelley." Mais perturbadores do que seu comportamento público foram os relatos sobre o tratamento dado por Winters aos profissionais da indústria nos bastidores. Segundo diversas fontes, ela certa vez jogou uma bebida em um executivo da Desilu porque ele sugeriu uma pequena mudança no roteiro de um projeto. Ela não apenas protestou, como ficou furiosa, segundo um ex-produtor que testemunhou o incidente. Num momento, eles conversavam casualmente sobre a sessão de fotos. No momento seguinte, o pobre homem estava usando seu chapéu de baseball. Coquetel Lucy ficou furiosa, não só pela falta de respeito, mas também porque o CEO havia sido humilhado na frente de sua equipe. O que frustra Ball no comportamento de Winters é que ele frequentemente parece mais calculado do que completamente descontrolado. Alguns observadores
Notaram que as explosões de Winters frequentemente ocorrem quando ela não alcança os resultados pretendidos ou quando não recebe atenção suficiente, sugerindo que suas respostas emocionais são de natureza tática. Lucy tem uma teoria sobre Shelley, explica a autora. Ela acredita que Shelley percebeu rapidamente que se criasse caos suficiente, as pessoas acabariam se curvando à sua vontade apenas para pôr fim à tragédia. Lucy odiava todas as formas de manipulação, mas esta era particularmente flagrante e ofensiva. Apesar de não gostar do comportamento de Winters, Ball manteve um relacionamento profissional com ela, chegando a comparecer a alguns dos mesmos eventos. Segundo amigos, a abordagem de Ball era simples. Eu mantinha uma distância segura e sempre me certificava de que alguém ficasse entre nós. Enquanto a volatilidade emocional de Winters desorientava Ball, seu próximo inimigo representava algo que ela achava ainda mais perturbador, uma crueldade deliberada, mascarada por uma sensualidade sutil. Mas sinto medo quando calço meus sapatos e me sinto seguro quando coloco meus pés no chão. Ava Gardner. Hollywood a via como sexy, Lucy como feroz. Ava Gardner foi uma das mulheres mais bonitas a agraciar as telas de cinema. Uma atriz deslumbrante cuja beleza cativante e corpo voluptuoso a tornaram um símbolo sexual global durante a era de ouro de Hollywood. Seus relacionamentos tempestuosos com homens como Frank Sinatra e Howard Hughes só aumentavam sua aura de mistério. Segundo aqueles que conheciam, Lucille Ball, por trás de sua aparência glamurosa, escondia-se uma mulher capaz de uma crueldade incrível, especialmente com aqueles que considerava indignos. Lucy considerava Ava uma das pessoas mais cruéis de Hollywood, segundo a amiga de longa data de Ball. Ava, como ela mesma disse certa vez, não apenas queimou pontes, mas também dançou sobre as cinzas e riu enquanto elas ainda fumegavam. A avaliação de Tao. Ball Bezos em inúmeros encontros com elas ao longo de suas carreiras na MGM e além. De acordo com diversas fontes, Gardner era conhecida por seu tratamento com assistentes maquiadores e outros funcionários de apoio, frequentemente os criticando publicamente, fazendo exigências impossíveis e ridicularizando seu desconforto. Lucy viu Ava fazer uma jovem assistente de figurino chorar porque seu vestido estava apertado demais, lembrou uma ex-funcionária do estúdio. A pobre garota estava se desculpando e tentando consertar o vestido quando Ava olhou para ela e disse: "Não se conserta incompetência com mais incompetência." Lucy, que estava por perto, ficou furiosa e chamou a garota para o camarim, dizendo-lhe para não levar isso a sério. Ball ficou particularmente irritada com um incidente em meados da década de 1960, quando Gardner supostamente a chamou de palhaça em um evento do setor. Segundo várias testemunhas, Gardner falou alto o suficiente para ser ouvida aparentemente, despreocupada ou esperando que o insulto chegasse. Até Ball Lucy não se importou nem um pouco com o insulto, explicou sua amiga. Ela estava confiante em seu sucesso. O que a enojava era a crueldade descarada, a ideia de que Ava faria qualquer coisa para machucar alguém só porque podia. Este incidente pareceu confirmar a visão anterior de Ball, de que a boa aparência de Gardner escondia uma alma maligna. Segundo pessoas próximas a Ball, ela disse à amiga que Ava não estava apenas queimando pontes, ela estava dançando sobre as cinzas. Particularmente incomodava Ball em Gardner. Era como a indústria cinematográfica continuava a tolerar seu comportamento por causa de sua beleza extraordinária, uma situação que Ball considerava previsível e triste. Lucy disse certa vez que se Ava tivesse nascido normal, ela teria desenvolvido uma personalidade, lembrou a amiga. Em vez disso, sua aparência significa que ela nunca precisa ser gentil, atenciosa ou mesmo interessante, e depois de décadas desfrutando desse privilégio,
Ela perdeu a capacidade de ser qualquer uma dessas coisas. Embora a crueldade deliberada de Gardner seja perturbadora, para Ball, seu maior e talvez mais surpreendente inimigo é alguém muito mais próximo. Sua colega de elenco. Nós nos reconhecemos. Tallulah Bankhead, desenfreada e perigosa. Tallulah Bankhead foi uma das figuras mais pitorescas do entretenimento do século XX. A atriz sedutora era conhecida por sua voz grave, sexualidade aberta e comportamento excêntrico tanto dentro quanto fora do palco. Sua sagacidade e personalidade excêntrica a tornaram uma das favoritas do público que apreciava seu estilo nada convencional. Nos bastidores, segundo aqueles que trabalharam com ela, o comportamento selvagem de Bankhead não era apenas hilário, mas também imprevisível, perturbador e vezes perigoso. Lucille Ball vivenciou isso em primeira mão quando Bankhead participou como convidada especial no Lucy Desi Comedy Hour em 1957. Segundo vários membros da equipe, o que deveria ser uma simples participação especial se transformou em um pesadelo na produção. Tallulah era errática, vulgar e frequentemente bêbada no set, de acordo com a ex-assistente de produção Desilu, que testemunhou as filmagens. Lucy fez o teste por causa da notoriedade, mas se arrependeu de cada minuto. Ela não era apenas selvagem, ela era tóxica. Os problemas teriam começado durante os ensaios quando Bankhead apareceu em um estado de saúde. Visivelmente debilitado, incapaz de se lembrar de suas falas e propensa a se desviar do roteiro, improvisando de maneiras inapropriadas para um programa de televisão familiar dos anos 1950. De acordo com um assistente de produção, ela repentinamente começou a xingar ou fazer insinuações sexuais entre as tomadas. Eram os anos 50. Não dava para dizer isso na TV. Os sensores teriam tido um ataque cardíaco. Mais perturbador do que sua linguagem era o comportamento imprevisível de Bankhead. De acordo com diversas fontes, ela às vezes se perdia no meio de uma cena, desaparecia no camarim para pausas inexplicáveis, ou se envolvia em contato físico não planejado com outros atores, arruinando suas performances. Os produtores do filme Desilu teriam a descrito como incontrolável e perigosa, depois que ela quase deixou cair uma câmera cara durante um momento particularmente caótico no set. Após o término do episódio, Lucy disse a Desi. Nunca mais insistiu a assistente de produção. Ela disse que trabalhar com Tallulah era como tentar criar uma tempestade impossível e provavelmente levaria ao desastre. O que mais incomodou Ball no comportamento de Bankhead foi como isso afetou todos os outros envolvidos na produção. Enquanto Bankhead se divertia, o que ela considerava um momento divertido, a equipe teve que trabalhar mais horas para se adaptar à sua personalidade caprichosa. Outros atores tiveram dificuldade para manter suas atuações, apesar das interrupções, e toda a produção correu o risco de estourar. O orçamento. Lucy não tinha paciência para pessoas que priorizavam o próprio entretenimento em detrimento do bem-estar dos outros, explicou uma ex-colega. Ela construiu a Desilu com base no profissionalismo e no respeito pelo processo de produção. Tallulah personificava tudo o que odiava. Talento desperdiçado em complacência, enquanto a caótica falta de profissionalismo de Bankhead irritava. Ball, sua outra colega difícil, personificava algo que ela achava igualmente irritante, uma tendência a entrar em fúria quando provocada. Ah, aquela cadela! Estava se tornando impossível, simplesmente impossível.